Glória a Deus. E Aleluia. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Toda terça-feira aqui na TV Conteúdo, a partir de 20h45, com essa turma animada e ungida. Apolo Miranda ali nos botões, organizando as coisas, André e Tayana aqui, tacando fogo. Boa noite, povo de Deus. boa noite, meu pastor Apolo Miranda. Boa noite, Thay. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar com vocês de todo o coração, tá certo? Para compartilhar dessa palavra que é viva e eficaz. E nós esperamos também que essa palavra produza, né, frutos aí na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. A vontade de Deus é que você e eu possamos viver uma vida abundante, uma vida alegre, né? Uma vida que produz glória a Deus. É isso que nós esperamos, tá certo? Então, faz um favor, compartilha essa live aí para um número máximo de pessoas. Vamos ter uma palavra poderosa, né? Voltada aí para a família. Então, não perde a oportunidade. Chama aí, reúne a família, se possível aí, os meninos, a esposa, para assistir essa live. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. É isso aí, graça e paz, povo de Deus. Você que está chegando aí no nosso programa, não perde a oportunidade, compartilha, tá bom? Nos grupos da sua família, da sua igreja. E hoje temos sorteio do livro O Happy Day, de Bud White, apóstolo Bud White. Então, se você quer concorrer a esse livro, comenta aqui. Eu quero esse livro para participar do nosso sorteio. Esse livro é maravilhoso. O Happy Day, falando sobre alegria. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? E como, André falou, nós vamos falar hoje sobre família, é um tema maravilhoso. Então, não perde a oportunidade de mandar as suas perguntas aqui para a gente. Manda agora. Tem pessoas que deixam para mandar no finalzinho. A gente fica sem tempo. Então, agora, pensa aí qual é a sua dúvida relacionada à família e já manda aqui para a gente responder à luz da palavra. Maravilha, isso é bom demais. Manda suas perguntas, porque o objetivo é que a gente possa crescer junto, né? Quanta coisa que a gente é edificado através de uma pergunta, através de um comentário de um irmão. O Espírito Santo, uma das funções dele é revelar as profundezas, os mistérios de Deus para nós. Então, vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Todos os dias
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, és meu abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eita, glória! Estamos de volta aqui. Espero que você tenha gostado dessa canção, dessa música ungida. E estamos de volta para bater um papo acerca da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre família, a importância que é ter uma família ajustada. A Bíblia é um livro de equilíbrio, então a gente precisa ter um cuidado para a gente não estar andando de uma forma desequilibrada. Eu vejo muitos ministros e muitas pessoas que amam ao Senhor e eles acabam entrando em algum desequilíbrio. O que quer dizer isso? Às vezes pessoas amam o Senhor e eles se preparam para servir a Deus, pregadores, né, para pregar o Evangelho, para abençoar o corpo de Cristo, ir às igrejas, pregar, e às vezes eles perdem ou se perdem no cuidado da sua casa e da sua família. Irmãos, isso nunca foi da vontade de Deus, porque a Bíblia diz, olha, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, para Deus, alguém que não tem cuidado da sua família é considerado como alguém pior do que o descrente. Então, Deus quer que a gente avance sim. Jesus não tem problema nenhum com sucesso, mas existe um princípio. Quer ter sucesso? Sirva a todos. Quer ter sucesso? Cuide da sua casa. Por quê? A Bíblia diz que a fidelidade no pouco nos leva ao muito. Então não existe
para Deus. Eu estou falando algo para crente, para quem tem temor da palavra de Deus. Não existe um sucesso em uma área se a gente não está tendo sucesso na família. Tudo começa na família. Por quê? Família é projeto de Deus. Família não foi homem que inventou. Quem inventou foi o próprio Deus. O primeiro casamento, quem celebrou o casamento foi Deus, fazendo o casamento de Adão e Eva. Então, assim, é algo que ninguém vai conseguir destruir. Não adianta pessoas, o inferno, querer destruir a família. Família é algo que nunca será destruído, porque foi Deus que inventou e é a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, é algo que a gente precisa cuidar. Deus não quer, por exemplo, que um pastor tenha sucesso nas redes sociais, na televisão, e a sua casa, os seus filhos desviados, a sua família, a sua esposa maltratada, triste. Isso não é, irmão, é um evangelho equilibrado. A gente vê na vida de Jesus, por exemplo, a gente vê no início do ministério dele, alguns parentes, né, os seus irmãos, não aceitaram Jesus por algum momento e chegam até a falar mal dele. Mas quando você vê no final do ministério de Jesus, aquelas pessoas estavam rendidas ao Senhor. Então, tem muita gente que se pega, né, no texto, o profeta não tem honra senão na sua casa. Irmãos, isso não é a vontade de Deus. Jesus estava falando, sim, que existem momentos, existem casos em que o profeta não tem honra na sua casa, mas não quer dizer que o final da história vai ser assim. E a gente vê no fim do ministério de Jesus como homem na terra, a família dele rendida a ele, por causa das obras, né? As obras devem acompanhar a vida de um homem que serve a Deus em retidão e que é verdadeiro nas coisas de Deus. Então, o meu conselho para mim, para você, para todos nós, cuida da sua casa, valorize, né? Ter uma família de sucesso dá trabalho. Ninguém vai ter um filho que vai dar alegria aos pais se esse filho não for bem cuidado. Então a gente precisa de fato estar olhando o que os nossos filhos estão vendo, o acesso que eles têm nas redes sociais, ter cuidado com o que eles estão assistindo, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então o filho não é uma herança minha, é uma herança, é um presente de Deus que eu devo cuidar, mas um dia eu vou prestar conta de como eu estou cuidando do meu filho. Então a gente precisa estar tendo muito cuidado, porque em tudo na vida, irmãos, ninguém vai ter sucesso sem uma preparação, sem buscar aquilo, sem se dedicar àquilo. Então o casamento é a mesma forma, nós precisamos arrumar tempo para dedicar ao casamento. Criação de filhos, a gente precisa arrumar tempo para se dedicar à criação. Hoje os pais têm se perdido muito nisso e eles têm às vezes dado o aparelho da moda, um celular, um computador, jogos da moda, Xbox e tantas coisas que tem aí. E tudo isso é bom, é maravilhoso, mas isso não substitui a presença do pai e da mãe, o amor e o relacionamento do pai e da mãe. Então que a gente não se perca nisso, dando tantos presentes aos nossos filhos, porque a nossa presença é mais importante. E com isso a gente vai ter o quê? Um casamento leve, suave, feliz e que a gente vai crescer de uma forma ordenada, equilibrada, assim como é a palavra e a vontade de Deus. Não é isso, gente? É isso mesmo. E alô? Oi, é isso mesmo, né? Alô? A gente vê na Bíblia, como o nosso pastor acabou de citar aqui, né, que aqueles que não cuidam do seu, né, da sua própria casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo, né? E se a gente for parar para pensar, o galardão do incrédulo, né, quando ele morreu, quando haver o julgamento, vai ser o inferno. E se a Bíblia nos garante que aqueles que negam, ou aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o incrédulo, se a sentença do incrédulo é ir para o inferno, quanto mais aqueles que estão em uma condição pior do que o do incrédulo. E a gente precisa pensar nisso, né, de que Deus ele pode nos encontrar fazendo algo dentro da igreja, mas com a nossa família perdida, e por conta disso a gente não receber, né, a boa paga do Senhor, que é um galardão nos céus. Então a gente precisa mesmo pensar
é acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, que a nossa família é o primeiro ministério, né? Você que tem aí o chamado nos 5 dons ministeriais, ou se você já está já ingressou num ministério, se atenta para isso, cuida da sua casa, cuida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, né? Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, né? E até em Efésios ele fala sobre isso. Quando vai separar homens para o ministério, primeiro devia ser homem de uma mulher só, né? Um pai dedicado ao lar, um pai onde os filhos sejam irrepreensíveis. E tudo isso, de fato, precisa de um investimento para que haja alinhamento, ajuste na família, que uma família saudável precisa investir nessa família. E é como o nosso pastor falou, não é apenas o caso de dar presente, mas ser presente nas nossas casas. Amém. E hoje em dia há tantas informações aí, né, para aqueles que querem ajustar a família. Você abre o YouTube, você vê ali instruções, ministrações poderosas sobre isso. Então, de fato, a Bíblia fala, né, aquele que se ouvir e obedecer vai usufruir do melhor dessa terra. Também nessa área familiar, às vezes a gente pega esse versículo e pensa só na parte financeira, que é importante também, né? A gente tem uma família estruturada, um equilíbrio financeiro. Mas a aliança familiar é o que o diabo ele tenta roubar desde o princípio, assim como Deus havia dado uma instrução a Adão lá no Éden, e a Adão, na verdade, onde estava Adão quando Eva começou a ouvir a serpente, né? Então, de fato, a gente não pode se distrair com a família, que é importante também. O ministério ele é importante, as suas amizades, seus relacionamentos fora de casa também são importantes, mas nada é mais importante do que a gente manter a nossa família alinhada, ajustada, haver um diálogo, né, dentro da nossa casa. Às vezes a gente encontra pessoas que são tão, vou usar o termo dadas, né? Aí fora trata todo mundo bem, mas em casa não trata ninguém bem, nem conversa. Cada um no seu quarto com sua televisão, com seu celular, ninguém nem se fala, não tem o costume de sentar para comer junto. Então, são, na verdade, pessoas estranhas convivendo dentro de uma casa. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja comunhão, que haja diálogo, que haja respeito, né? E que haja obediência à palavra dele, aquilo que ele já determinou, para que a vida seja um sucesso. Maravilha. E a gente, de fato, precisa ter cuidado, irmãos. A gente percebe, né, pessoas que quando pregam é uma maravilha, que faz cair fogo, de fato, do céu. Mas, às vezes, quando nós vamos olhar a vida pessoal, o casamento não vai bem, ou já perderam o casamento, sabe? Isso não é a vontade de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com essa área, porque é bastante importante. E, de fato, ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, cuidando da sua casa. Isso agrada a Deus e isso vai fazer com que a gente cresça de uma forma organizada. Não vale a pena, irmãos, trabalhar tanto para o Senhor e perder a sua casa. Não vale a pena isso. Então a gente precisa ter uma atenção mesmo dobrada, né? A Bíblia fala isso, né? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E eu posso acrescentar, o que adianta o homem ganhar tanta gente para o reino de Deus e perder a salvação dos de dentro da sua casa? Portanto, um pai deve ser aquele que valoriza os seus filhos. Às vezes nós vemos, né, pais que elogiam os filhos dos outros, mas os dele, ele sempre só olha os defeitos e critica, sabe? A gente precisa aprender a valorizar os nossos filhos, a sua esposa, o seu marido, olhar o que é bom, porque muita gente às vezes só fala do que é ruim, do que é defeito, mas não tem o costume de valorizar. Todo mundo gosta de elogio, então nós devemos ser o primeiro a estar valorizando e elogiando a nossa própria família. Isso vai fazer com que eles cresçam, porque todo mundo gosta disso, né? De ser elogiado vai fazer com que a pessoa trabalhe para estar continuamente ouvindo elogios. Mas alguém que só escuta repreensão, só pancada, só palavras malditas, tem um momento que essa pessoa cansa e ela diz, eu não sou valorizada mesmo, o que adianta? Meu pai nunca me reconhece, então isso não é legal. É bom a gente atentar para isso, porque quando Deus olha para a gente vê tantos defeitos na gente, mas a gente vê Deus dizendo, servo bom e fiel, né?
Deus olha para a gente sempre com um olhar de amor. Então que a gente seja esse também, olhando para a nossa família da forma como Deus nos vê. É isso, gente? Isso mesmo. Temos perguntas? Temos Vamos abrir aqui. agora o momento de perguntas, mas antes disso eu quero lembrar que hoje nós temos sorteio. Já tem pessoas aqui mandando perguntas, mas ainda não comentou para participar do sorteio. Então, se você já está aqui na nossa live ou está nos assistindo pela televisão, pega o celular rapidinho, entra no programa e comenta, eu quero esse livro. Só Pra ganha você- quem quer, né? Só ganha quem quer, quem escreve lá. Não adianta estar mandando pergunta, mas tem que colocar aqui, eu quero esse livro para concorrer. Então, aproveita a oportunidade e também manda as suas perguntas, tá certo? Vamos lá. Pastor, como um jovem cristão deve lidar com pais que ainda não são cristãos? Deve honrá-los, a gente precisa ter cuidado, porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe. E esse primeiro mandamento, né, ele vem com promessas, 2 promessas importantes, para que tudo te vá bem e para que você tenha uma vida longa na terra. Então, Deus prometeu, irmão, ele vai cumprir. Agora, como é que o jovem deve proceder? Honrando, tratando sempre com respeito, embora algumas vezes que o pai e a mãe pedem para fazer algo que fere a palavra, ele pode não fazer, mas tem que ter cuidado para não estar desonrando. Eu não sei se você conseguiu me entender. Por exemplo, a Bíblia diz que o sim, sim, não, não. Quer dizer o quê? O que adianta o pai pede alguma coisa para um jovem, ele tem no coração o desejo de dizer não, mas na boca ele diz, tá, eu vou fazer, e depois não faz. Então é melhor com que ele senta e tenha coragem de dizer, meu pai, olha, eu te respeito, mas deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, imagine um jovem que o pai diz, não vá mais para a igreja, e ele ama o Senhor, ele é crente. O que ele deve fazer? Sentar e abrir o coração. Ó, eu amo a Deus, o Senhor está me proibindo de algo que eu queria te pedir. Eu amo ao Senhor. Então, o que acontece? O sim que está no coração deve ser o sim que sai da boca. Mas a gente deve ter sabedoria para falar as coisas sem desonrar pai e mãe e autoridade também. Amém, muito bom. Pastor, a minha filha está desviada, já orei muito. Além disso, o que posso fazer? Amar. Continuar amando. A gente não deve concordar com os erros e pecados, mas a gente deve amar, porque a Bíblia diz que o amor constrange, o amor cobre uma multidão de pecado. Então, assim, meu conselho, ame a sua filha, não concorde e às vezes você pode sentar e até conversar sobre algumas coisas que você entende que não está certo, mas tenha cuidado, porque é o amor que vai fazer com que ela se aproxime do Senhor. Então, ame e as coisas vão dar certo, porque a Bíblia tem uma promessa, ó, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, tudo que Deus puder fazer, Ele vai fazer. É claro, salvação é algo individual e Deus respeita, né, o livre-arbítrio da pessoa, mas com certeza a sua filha vai ser salva. Amém. Pastor, como obedecer os pais constantemente? Né? Porque às vezes obedecem algumas coisas e outras não, né? Sim. Eu entendo que a obediência é algo difícil, né? A gente às vezes precisa obedecer algo que a gente não concorda. Então, nem sempre é fácil, mas é um treinamento. Quanto mais a gente treina a nossa mente e o nosso corpo a esse nível de obediência, vai ficando mais fácil. Agora, principalmente o quê? Busca de Deus a direção. E estude a palavra para obedecer aquilo que está alinhado com a palavra. Mas a gente vê que quando a gente começa a ser treinado nisso, não há peso em obedecer. É até segurança e é muito bom. Amém, muito bom. Pastor, o que eu posso fazer para tornar a igreja mais atrativa para o meu marido? Desejo me batizar e estou nessa guerra há 11 anos. Veja bem, amando também. O amor, ele é o caminho para a vitória. O seu marido vai querer ir para a igreja
ele percebendo que é amado pela senhora. Né? Nós, por exemplo, no nosso ministério, a gente não tem essa questão, a gente batiza uma pessoa mesmo que o marido não seja crente, porque nós entendemos que salvação é individual. Se a salvação é individual, o batismo também deve ser individual. Mas é claro, se a senhora é de outro ministério que requer isso, continue orando pelo seu marido, amando ele, dentro de casa. Evite falar até da Bíblia, né? Mas deixe ele ler a Bíblia através da sua vida. A gente tem que ter um cuidado para não ficar religioso e não ficar em casa tentando falar de Bíblia, falar de Bíblia. Viva o amor de Deus e certamente uma hora o seu marido vai ser constrangido pelo amor de Deus na sua vida e ele vai se render ao Senhor. Amém. Valmir está aqui. Valmir, um abraço, sempre com a gente aí, né, mandando essas perguntas. Pastor, como um jovem cristão que sofre abuso, tanto físico como verbal, por só ele ser crente na família, como ele pode lidar com essa situação? Confiando no Senhor e seguindo, praticando as coisas de Deus. Entendendo que vai chegar uma fase, por exemplo, um jovem, né, que só ele é crente na casa, ele é de menor. Ele precisa confiar, uma hora ele vai chegar à maioridade, ele vai estar trabalhando e ele vai ser, digamos assim, vai ter a casa dele, a família dele. Mas ele precisa semear corretamente nesse período que ele está morando na casa dos pais. Por quê? Porque quando ele for chefe de família, ele vai colher o fruto daquela obediência. Então, mesmo que alguém esteja sendo humilhado, irmãos, a humilhação precede honra. Então a Bíblia diz o quê? Que Jesus foi altamente honrado, estando na posição de receber um nome que estava acima de todo nome. Mas por que ele foi tão honrado? Porque ele plantou uma humilhação de morte, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Então, não tenha isso como está sendo bobo, besta. Deus está vendo tudo e a Bíblia diz que Deus nos vinga. Então aquele que está sendo humilhado, está sendo até recebendo chacota por ele só ser crente, vai vir a vingança do Senhor. E a vingança do Senhor não é fazer mal, a vingança do Senhor é honrar essa pessoa e todos verão que Deus é na vida dela. Amém, muito bom. Quero também mandar um abraço especial para a Lidiane Conrado e a sua família, né, que está aqui nos assistindo. Deus continue abençoando Amém. Poderosamente sua vida. E ela faz uma pergunta: pastor, quando a gente leva os nossos filhos para a igreja, mas eles dizem que só vão porque se sentem obrigados, o que fazer? Da mesma forma que a gente pensa quando a gente coloca o nosso filho na escola e ele não quer acordar para estudar, mas eles só vão porque são obrigados. Talvez eles não entendam agora, mas quando crescer ele vai falar: ainda bem que minha mãe me botou na escola. Então, do mesmo jeito que a gente leva o nosso filho às vezes num dentista e ele vai obrigado, não quer cuidar do dente, mas os pais vão lá e instruem, ou um médico, ou qualquer outra coisa. Igreja é da mesma forma. Se os nossos filhos estão debaixo da nossa casa, eles estão sendo sustentados por nosso dinheiro, o pai precisa escolher o que é certo, porque essa criança ainda não tem idade de escolher. É claro que ele vai chegar em um momento que ele vai fazer as escolhas dele, mas a Bíblia diz algo poderoso em Provérbios, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ela não vai se desviar. Então, se o pai ficar abrindo brecha para o filho: eu não quero ir não, então fique em casa. Quando crescer, ela já vai crescer desviado. Mas a gente precisa levar os nossos filhos para ouvir a palavra, porque essa palavra pode mudar a vida deles. É isso aí. Pastor, muitos falam que a mãe é nossa melhor amiga, mas sinto que tem coisas que não posso confiar em sentar e conversar com ela. O que fazer? Orientação de Deus. Se tem coisas que você ainda não pode confiar na sua mãe, entenda que você tem Deus, que é seu pai. Mas ore para que isso mude. E de repente, por exemplo, um exemplo, né? Se você conta alguma coisa para sua mãe e depois ela fala para todo mundo, abre o coração, chama ela e fala: mãe, tem coisas que eu converso com a senhora que é um assunto só meu e seu, e eu não gosto quando a senhora fala com os outros. O segredo para um relacionamento saudável é transparência. E a gente precisa dizer, porque às vezes você fala uma coisa para sua mãe conta para os outros e não sabe que você não gosta. Então ela precisa saber que você não gosta. E aí você vai gradativamente ganhando novamente a confiança e até a mudança de comportamento de sua mãe. Desculpe, muito bom.
Pastor, o que fazer para levar a palavra para dentro da minha casa? Minha família é de outra religião. Ó, a palavra já está em você. A Bíblia diz no livro de Coríntios, né, capítulo 15, que nós somos hoje cartas vivas, não escritas por tinta humana, mas pelo próprio Espírito de Deus. Então você é uma carta, você é a palavra escrita. Então o crente, ele é essa palavra, todo crente. Então entenda uma coisa, talvez sua família não esteja lendo a Bíblia, mas está lendo a sua vida, porque eles sabem exatamente o que a gente deve ou não deve fazer. Basta a gente fazer uma coisa errada, eles dizem logo, e crente pode fazer isso? Então eles sabem. Então tenha certeza, eles estão lendo a sua vida. Tenha confiança nisso. Amém, muito bom. Aqui a pergunta já é diferente da que eu fiz antes, né? A anterior foi o que uma mãe, o olhar de uma mãe, né, em conduzir os filhos. Aqui é uma filha que é conduzida pelos pais. E ela pergunta o seguinte: pastor, a minha mãe me levava forçada à igreja. E aí perdi o interesse total de ir à igreja. O que eu posso fazer para sentir vontade de ir novamente? Veja bem, é você buscar ter um relacionamento com Deus. Talvez você tenha tido um relacionamento com a igreja, mas não com o Senhor, com o dono da igreja. Então, meu conselho, comece a orar pedindo a Deus para se revelar para você. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor tem prazer em se revelar. E aí você vai ter um relacionamento com o dono da igreja, não com a igreja. E às vezes a gente tem esse relacionamento com a placa, com a instituição. E toda religiosidade é chata. Toda religião é chata. E aí talvez você tenha tido esse relacionamento com a placa da igreja, mas não com o dono da igreja. Mas quando a gente tem um relacionamento com o dono da igreja, tudo muda na nossa vida. Porque ele é maravilhoso, ele é engraçado, ele é bem-humorado, ele é poderoso, ele é aquele que pode dar direções em todas as áreas da nossa vida. Ele é atencioso. Então, busca esse relacionamento com o dono da igreja, não apenas com a igreja. Amém. Pastor, vivo descontínuo com meus pais, eu os amo, mas parece que simplesmente não conseguimos ter um bom relacionamento. O que eu posso fazer? Há um ditado do mundo, né, não está na Bíblia, que diz assim, ó, quando um não quer, dois não vão brigar, dois não brigam. Então, o que é que acontece? Meu conselho, pare de discutir. Tenha diálogos, tenha momentos de conversa, mas procurando honrar seus pais. Porque sempre que você for bater de frente com os seus pais, um filho quando vai bater de frente com uma discussão mais acirrada, com briga, às vezes seu pai não vai nem ouvir o que você está falando, porque ele vai querer exercer a autoridade de pai e mãe. E de fato eles não estão totalmente errados. Então um filho, para eles atrair a atenção dos pais, ele precisa ter sabedoria de falar as coisas que ele pensa, mas exercendo uma voz mais suave, exercendo esse princípio de submissão. E aí Deus começa a te usar e começa a te mostrar, ou mostrar a seus pais o que está no seu coração. E eles vão começar a ceder e ser mais flexível. Amém. Pastor, eu posso herdar a maldição hereditária da minha família? Pode, se você não está em Cristo. Mas quando alguém faz uma aliança com Jesus, a Bíblia diz que ele quebrou, toda maldição ele levou naquela cruz. Agora, se alguém não sabe disso, o diabo é um enganador. E o diabo vai tentar vir com maldição. Mas quando nós sabemos que toda maldição foi quebrada, a gente se livra desse princípio de culpa, de medo, de ficar toda hora eu tenho que pedir perdão a todo mundo. Não, a gente sabe que é livre e que está tudo certo. Até que ponto devemos obedecer os nossos pais? Até enquanto não fere a palavra. Se seu pai pede para fazer alguma coisa que fere a palavra, você precisa buscar sabedoria para dizer não sem desonrar ele. E desonrar, irmãos, não é dizer não, porque a Bíblia diz que não pode estar na boca das pessoas. Ó, sim, sim, não, não.
Então tem horas que a gente pode dizer não, mas esse não pode ser um não cheio de amor, né? Imagine, a gente vai pedir 2 tipos de pessoas, e a gente pede um favor a um e a outro. E um diz, não posso não, cheio de alegria porque está dando um não. E o outro falou, eu queria tanto te servir, mas infelizmente eu não posso. Essa pessoa aqui, a gente vai entender que ela disse um não, mas cheio de compaixão. Ela até queria fazer, mas ela não pode. E o outro teve prazer em dizer não. Então que a gente seja esse, que às vezes a gente vai dizer não a algumas pessoas, eu não posso fazer. Eu até gostaria, mas eu não posso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para não fazer isso. E aí com certeza você vai ganhar o respeito dos seus pais. Porque você não está fazendo aquilo simplesmente porque você não quer, mas é porque você entende que isso desagrada a Deus. E seus pais vão respeitar você. Eita glória. Pastor, até que ponto os pais podem opinar no casamento dos filhos? Casou, os pais não podem opinar mais nada. A Bíblia diz que quando o homem se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. E a Bíblia diz, portanto, deixe pai e mãe. Então a Bíblia manda deixar pai e pai e mãe também tem que deixar os filhos. Tem pai e mãe que cria os filhos e quando os filhos casam, parece que ainda não entendeu que o cordão umbilical foi cortado. Então agora a família daquele filho ou daquela filha é o marido ou a esposa. E aí, tanto os pais têm que ter a consciência de não se envolver mais naquela família. Eu estou falando de envolver, de querer se intrometer, né? O laço familiar vai continuar, mas não se intrometer. Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que quando os filhos casaram, a mãe ia olhar a panela para ver a qualidade da comida que o filho estava comendo, se a nora estava cozinhando bem ou não. Irmãos, os filhos precisam aprender a falar, minha mãe, eu casei, da agora por diante o que vai ter na minha panela aqui é um problema nosso. Então, eu amo a senhora, quando eu for na sua casa, vou comer comidinha de mamãe, mas aqui na casa da minha esposa é a comida que a gente faz. Talvez não seja do jeito de manhã, talvez não seja tão bonitinho como a mamãe fazia, né? Talvez não seja aquele gagalzinho tão arrumado, mas, meu irmão, ninguém morre não. Então, precisa cortar esse laço de intrometer na vida dos filhos. Isso não ajuda e, pelo contrário, atrapalha muito. Muito bom. Pastor, uma pessoa divorciada, ela pode casar novamente e ela na igreja, ela pode ser batizada e até se envolver em algum departamento ou ministério da igreja? Pode sim. A Bíblia deixa claro que existe essa misericórdia mesmo, né? Esse favor de Deus. Deus abomina o divórcio, Deus não é a favor de divórcio. Mas imagine, alguém se divorciou, irmãos, e agora essa pessoa está fadada, não pode mais casar, não pode mais reconstituir uma família. Não casa com o amor de Deus. É claro que a gente não está falando aqui para qualquer problema, qualquer coisa, as pessoas se divorciarem. Mas tem casos de mulheres que eram abusadas pelo marido, apanhava do marido, essa mulher deveria estar nesse casamento, casada. Casos até de ministros, pessoas que pregam o evangelho, mas batem na esposa, maltratam a esposa, trai a esposa, e essa mulher deve ficar lá nesse casamento? Não, Deus não chamou a gente para esse tipo de sofrimento, não. Então, assim, é claro, as pessoas devem fazer tudo para segurar uma família, mas tem casos que não tem como. Então, pessoas mudam o coração, muda o jeito de tratar e essa pessoa tem direito de refazer a vida e de seguir o seu chamado, ser batizado e seguir o seu chamado. Amém. Pastor, meu filho é homossexual e discorda de tudo da Bíblia. O que eu devo fazer? Amar seu filho e discordar de tudo que é pecado que ele faz também, né? Se ele tem o direito de discordar da Bíblia, a senhora também tem o direito de discordar das práticas que ele vive. Agora, amar. Agora, assim, a gente tem que ter muito discernimento nisso, né? Porque é algo espiritual isso, é um engano que o diabo conseguiu colocar nele. E a gente precisa respeitar, porque assim, não é porque somos crentes, a gente acredita naquilo que Deus determina, mas a gente precisa respeitar. Se a pessoa quer viver uma escolha dela, a gente não está aqui para obrigar ninguém a não fazer o que elas querem fazer. O próprio Deus diz isso.
Né? A gente só deve buscar Deus se a gente quiser, a gente só deve amar Deus se a gente quiser, a gente só deve seguir a Deus se a gente quiser seguir. Jesus um dia está numa situação com Judas e Judas não queria mais obedecer, servir, seguir a Jesus e Jesus não ficou, venha, ele disse o que você tem que fazer, pode fazer depressa. A Bíblia diz, olha, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Então, o que é que meu conselho para a senhora? Ame o seu filho e creia que em um dado momento pode haver uma restauração nisso aí. E ele pode se encontrar com a palavra de Deus e com o próprio Deus, entendeu? Mas não sofra pela escolha dele. Eu sei que não deve ser fácil um caso de um pai ou uma mãe que ama ao Senhor, ver o filho numa situação dessa, mas assim, cuidado, porque ele precisa olhar para a senhora e ver a alegria de Deus. E não sofra por isso, confie no Senhor, continue orando por ele. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito e tem os seus efeitos, então continue orando, crendo que Deus ama muito o seu filho e vai fazer tudo para salvá-lo, né? E a gente precisa acreditar nisso, mas ame sem concordar, deixando claro que a senhora não concorda. Eu conheço, por exemplo, casos de crente que tem essa mesma situação e essa pessoa, sei lá, permite que o filho venha com o namorado para dentro de casa, para dormir. Essas coisas a gente tem que mostrar. Ó, minha casa não vai acontecer isso, mas não é por isso que eu estou deixando de te amar. Eu amo, eu só não vou colaborar com a escolha. Você fez sua escolha, você vai sustentar a sua escolha, você vai tocar a sua vida. Mas o amor, a gente foi chamado para amar as pessoas. Amém, muito bom. Pastor, o meu marido não é cristão, só que às vezes ele me pede para ir em uma festa com ele ou num bar. É errado eu ir acompanhar o meu marido? Eu entendo que não, mas o que é que eu quero dizer para a senhora? A Bíblia diz assim, que tudo que a nossa consciência não nos condena, tá tudo certo. Agora, se há uma condenação, estamos pecando. Então, meu conselho, a senhora mesmo deve orar a Deus e buscar uma resposta dentro da senhora mesma. Tem condenação, a senhora fica triste, é algo chato para a senhora, é algo que a senhora não gostaria de estar. Então, se para a senhora não tem peso, vá, agora continue orando por ele, declarando que isso é uma fase, vai passar, esse homem vai amar o Senhor, porque o amor resolve essas coisas. Agora, é necessário também ter diálogo ali. Quem sabe dizer assim, tá bom, você quer que eu vá no bar, eu vou te acompanhar. Agora, já que eu estou fazendo algo que eu não quero, eu também queria te convidar. Uma vez por mês você vai comigo na igreja. Então, negocia essas coisas, coloca na balança. E aí as coisas vão se encaminhando. Pastor, é comprovado cientificamente que bater na criança inibe o desenvolvimento em várias áreas emocionais e, consequentemente, o modo de agir quando a criança crescer. Como agir com os nossos filhos, se a palavra diz para disciplinar com a vara? Olha só, a gente precisa entender, de fato, e praticar o que a palavra diz. A gente tem que ter cuidado para nunca corrigir os nossos filhos com a mão, né? Bater neles com a mão, porque a mão é algo que quando o filho vê a mão, ele tem que entender que dali vai sair carinho, carícias, não pancada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas não, a Bíblia diz o quê? Para pegar a vara. Hoje, no nosso dia, seria o quê? Um cinto, uma sandália, dar uma sandalhada, dar uma corrigida com cinto. Irmãos, isso é bíblico. Agora, como é que a gente deve fazer isso? Primeiro, nunca fazer com raiva. No momento, no calor do que o filho fez de errado, não corrija. Tira um tempo, sai, vai no quarto, ora um pouco, para você vir corrigir sem raiva, para você não usar uma força desnecessária, uma força que não vai trazer correção, mas que vai trazer espancamento. E a gente tem que ter um cuidado do que é correção e do que é espancamento. Tem gente que corrige o filho e larga as marcas. Isso é crime, isso não é de Deus, mas a correção deve ser feita. E hoje, irmãos, eu acho que às vezes está funcionando muito mais, até em vez de corrigir com um cinto ou com a vara, dá castigo. Tira o que ele mais gosta, tira o celular, tira o jogo, o computador. Com certeza esse tipo de correção funciona também. Eita, Glória, muito bom. Eu estava assistindo a ministração de Aurinha, ela estava falando sobre isso. Até a sentença, né, para ter um cuidado de não dar uma sentença na hora da ira.
se afastar um pouco, porque às vezes, né, os pais falam, olha, você vai ficar um mês sem internet. Aí ela falou engraçado, não vai, ele não vai conseguir sobreviver um mês sem internet. Então, assim, ter o cuidado também de, na hora de dar a sentença, ser uma sentença que realmente você vai cumprir. Porque, às vezes, o filho nem leva em consideração, a minha mãe disse que vai me deixar uma semana sem celular. E ela nunca faz. Então, ter esse cuidado também da sentença ser uma sentença que você vai cumprir. Muito bom. Cuidado para você não falar algo que depois você não cumpre, porque vai fazer o seu filho a nunca dar crédito ao que você fala. Aquilo que pai e mãe diz que vai fazer, eles precisam cumprir. Porque sempre que o filho fizer algo de errado, ele vai falar, eita, se meu pai e minha mãe falar isso, eles vão fazer. Então, isso vai fazer com que ele pense nas coisas. É isso mesmo, é como prometer a surra, né? Olha, quando chegar em casa, eu vou te dar uma surra. E aí promete e não cumpre, e a criança fica meio relaxada, né? Em relação a isso. Aí sempre quando um pai promete que vai bater ou fazer algo, ou dar um castigo, a criança relaxa e diz que nada, meu pai e minha mãe não liga para essas coisas não. Isso é importante. Cumpra com sua palavra. E quando cresce, vai achar que a polícia, quando promete prender, não prende. Quando a justiça promete cumprir, a justiça não faz. E aí eles vão quebrar a cara, porque a polícia faz, a justiça faz. Então a gente precisa, como justiça, que a Bíblia diz que nós somos justiças de Deus, se a gente prometer uma coisa, a gente precisa cumprir. Amém, amém. Pastor, eu quero ter filhos, mas minha mulher não. Como entrar em um consenso? Preciso orar, porque a Bíblia diz que tem que haver concordância. Até para que Deus dê esse filho para vocês, é necessário que os dois desejem o filho. Então, meu conselho, diálogo. Né? Você tem que explicar que você tem um sonho, que você quer ter um filho. E ore também para que o coração de sua esposa mude, né? Já que filho é uma bênção, né? E com certeza vocês vão chegar num consenso e aí o filho vai chegar. Pastor, também fizeram a pergunta relacionada a isso. Não querer ter filhos, mesmo sendo cristã, é pecado, já que Deus mandou a gente multiplicar? Não, não é pecado. Deus mandou. Por que a gente tem que entender? Nunca pegar um texto na Bíblia e ter só aquilo como verdade. A gente precisa ter o equilíbrio de toda a palavra. O mesmo Deus que disse que para crescer e multiplicar, também respeita o desejo, diz que vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, se um casal não quer ter filho, não tem problema algum. Né? Deus vai respeitar isso, mas a gente precisa ser feliz. Não há problema algum em ter muito, em ter pouco, em não ter. Amém. Pastor, se o homem é o cabeça da família e precisa prover e cuidar da sua casa, como existem famílias em que a mulher provê e faz o papel do cabeça? Isso está indo contra a palavra ou não? Tá, sim. Está indo contra a palavra. É claro que sim. Existem situações e momentos, né? Um casal pode passar por uma situação em que a mulher está empregada, o marido desempregado, e ela está provendo a casa naquele momento? Pode. Os dois são uns e pode acontecer isso. Agora, isso não pode ser uma via de regra. Não pode um marido se acostumar e ficar a vida inteira em casa e a mulher trabalhando e trazendo sustento, porque a Bíblia diz que o homem que deve fazer isso. Então, o homem precisa se desafiar, precisa orar, precisa crer, precisa fazer alguma coisa, sair nos lugares, arrumar um emprego. Não é bem o que eu queria. Começa fazendo alguma coisa, se move fazendo alguma coisa e a fidelidade naquele pouco vai levar ele no muito. Amém. É isso mesmo. Só o fato de estar procurando emprego já demonstra que a pessoa está ali querendo ser útil, né? Querendo somar. Então, vai vender um picolé também se não achar um emprego, mas faz alguma coisa. Um homem encostado não é bonito, não. E até para os solteiros também. Você que é solteiro está pensando, fulano está querendo namorar, tá trabalhando, porque namoro de crente é uma preparação para casamento. Então, olha, essa pessoa é trabalhador, essa pessoa gosta de trabalhar, porque ter cuidado para não casar com alguém que é encostado. Tem gente que não gosta mesmo. Amém, muito bom. Pastor, cometi um erro há 20 anos atrás. Conversei com minha mulher e ela me perdoou. Só que toda vez que brigamos, ela lembra desse assunto. Aí você precisa conversar com sua esposa para de fato esquecer. Porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele nos perdoa, Ele esquece. Ele joga os nossos pecados, jogou os nossos pecados no mar. Então, há um esquecimento. Se Deus esquece e Ele não se lembra mais dos nossos erros e pecados, irmãos, você tem que
levar sua esposa aquilo que a palavra diz. O próprio apóstolo Paulo também testifica isso, dizendo, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Então você precisa conversar com ela e convencer ela ligado na palavra, e se ela não te ouvir, faz um aconselhamento com um pastor, explica isso, porque não é saudável, né? Um casal que todo problema lança um problema que aconteceu há 20 anos atrás. Isso não é saudável. A sua esposa não superou aquela situação. E talvez vocês precisem da ajuda de um profissional para poder ajudar vocês a superar isso e ela não tocar mais nesse assunto. Porque às vezes é até uma ação espiritual, né? De estar sempre lembrando para ela largar. Ela precisa da ajuda de alguém, de um pastor, de um psicólogo, de alguém preparado para poder instruir. Dizer, minha irmã, esquece, tem 20 anos isso. Então, esquecer e confiar. Pastor, é prejudicial para os filhos terem pais que não conseguem dizer não? Sim, é prejudicial. Por quê? Quando eles entrarem no trabalho, na faculdade, na vida fora de casa, eles vão estar, e hoje tem uma geração que foi criada sem ouvir não, e quando eles escutam não, eles se iram. Por quê? Porque eles não sabem, eles não foram treinados a receber não. E se a Bíblia diz, ó, sim, sim, não, não, algumas vezes a gente vai ouvir não, e esse não vai mudar em nada a nossa alegria, a nossa forma de viver. Então a gente precisa treinar os nossos filhos a ouvir não, porque quando ele chegar no trabalho e que ele ouvir não, ele vai saber que de vez em quando ele vai ouvir um sim, de vez em quando vai ouvir um não, e tá tudo certo. Isso não é uma desaprovação. Não é ninguém contra ele, é a vida. Tem horas que a gente vai ouvir essa palavra. E por isso a gente deve até treinar. De vez em quando os filhos pedirem alguma coisa, de propósito, diz um não, para ver qual é a reação dele quando escuta um não. Isso faz ele crescer. Amém, muito bom. Pastor, entrei em um relacionamento onde a minha companheira já tem um filho. E eu penso que posso corrigi-lo e ela diz que não. Quem está certo nessa situação? Quando você diz relacionamento, eu imagino casamento, né? Se é um casamento, se não é um casamento, é outra história. Se você não é casado, aí você precisa regularizar isso para que, de fato, você tenha essa autoridade dentro de casa. Mas se é um casamento, você precisa conversar com sua esposa de que você hoje exerce esse papel de cabeça da casa e de pai. E ela precisa também te honrar como marido. Às vezes eu vejo pais que quando diz uma coisa, a mulher diz, não faça isso com o menino. Vai fazer o quê? Está tirando a autoridade do cabeça. Então é necessário que haja diálogo. E se vocês dois sozinhos não estão conseguindo resolver, e aí eu imagino que vocês são crentes, procura o seu pastor e traz esse assunto. Porque de repente a esposa não considera o que você está falando, mas quando você tem que procurar alguém que ela respeite, para que quando passar essa informação, ela entenda, não, ele é o cabeça, e se é o cabeça da casa. É o cabeça da casa. Então, a criança que veio e entrou nesse pacote da família, né, do novo casamento, ela precisa também respeitar. É claro, ela talvez não chame de pai, talvez não tenha esse relacionamento direto como pai, mas tem que entender que é o quê? Que agora ali é uma autoridade naquela casa e ela precisa honrar e respeitar. Eita, muito bom, que maravilhoso, o tempo passou rápido. Nós temos que fazer algumas coisas aqui. Que tema bom, né? Esse tema sobre família. Então, acredito que muitas coisas foram esclarecidas, tá bom? Mas também, se você tem mais dúvidas, nós iremos tratar sobre esse tema novamente, né? No mês que vem. Então, vai aí guardando suas perguntas, ou então fala com a gente no nosso direct no Instagram, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Considerações finais antes da oração. Eu quero Falando só sobre isso, todo mês a gente vai ter um programa aqui que a gente vai estar falando sobre família. A gente entende que é um tema muito especial e a gente vai estar uma vez por mês falando sobre esse assunto. Amém. Eu quero estender o convite, né, para você visitar a nossa igreja, né? Temos o culto de família todo segundo domingo de cada mês, tá certo? Então a gente tem um culto especial da família, para a família, na nossa igreja, e você é convidado para estar conosco, tá bom? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e também no rádio, é isso mesmo. A gente faz a nossa programação, o programa Verbo da Vida,
na rádio Nova FM 105.7, de segunda a sexta, de 11 a meio-dia. E você é o nosso convidado especial a estar nos ouvindo. E transmitimos também uma live pelo nosso Facebook, Igreja Verbo da Vida Pojuca. Esperamos você lá. Eita, glória, é isso aí. Como sempre, temos cultos, né, na nossa igreja, que está localizada no centro da cidade de Pojuca. Então, vai lá, em frente à Praça CM, nos visitar toda terça e quinta, às 19 horas. Temos terça, culto de oração, e quinta, nossa quinta top. Domingo pela manhã, temos Escola Bíblica Dominical. Esse mês estamos tratando sobre graça. Então, se você quer aprender mais sobre graça, vai lá aprender com a gente, tá bom? À noite, temos às 17 horas, esse domingo, culto de homens. Então, você que é homem aí, vai lá na nossa igreja, 1 hora antes do nosso culto de celebração, que ocorre às 18 horas, todo domingo, teremos esse momento. Então, todo terceiro domingo do mês temos culto de homem, você não pode perder, não pode ficar de fora. Para mais informações, siga a gente no nosso Instagram, @verbopojuca, tá certo? Maravilha. Quem foi o ganhador do livro hoje? Pode fazer Pode o sorteio, fazer, Apolo Apolo Miranda. Lidiane Conrado, que está pelo Facebook. Uau! Parabéns, Lidiane é de onde? É de lá de Pojuca, lá do Pau-d'Arco. Lidiane Conrado, parabéns, você acabou de ganhar o livro Oh, Happy Day. O Dia Feliz. Vamos de oração, a hora da cura. Momento de oração. Vamos todos falar com Deus. É isso aí, eu queria, já que a gente está falando sobre família, que você unisse a sua fé comigo, que a gente intercedesse por nossa família, né? Eu queria que você orasse nesse momento por sua família. A gente viu casos aqui de jovens que os pais não são crentes ainda, pais que os filhos estão fora do propósito de Deus. E quando nós oramos uma oração conjunta, há um poder muito maior, irmãos, envolvido. Então eu queria me unir em fé com você e concordar com aquilo que você está orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Eu estou diante de pessoas que estão assistindo ao vivo essa programação, pessoas que vão assistir depois, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor ama as famílias e que tem familiares nesse momento orando uns pelos outros, da mesma forma que nós aqui estamos intercedendo, tanto pelas famílias dos nossos irmãos, como por nossa família, que todos eles possam estar no centro da Tua vontade, que todos eles sejam salvos. Nós declaramos, Pai, que nenhum vai se perder, nenhum será perdido, mas todos vão estar com o nome escrito no livro da vida, vão viver uma vida de justiça e retidão no Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra garante: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos no Senhor e cremos que toda a nossa casa será salva. Obrigado, Senhor, por cada homem e mulher que está intercedendo por seus parentes. Eu declaro favor de Deus, eu declaro portas abertas. Aqueles que estão fora da presença de Deus, voltando para a casa do Pai, voltando para o Teu colo, Senhor. E o Senhor cuidando de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por casamentos fortes, famílias fortalecidas, filhos que vão dar alegria aos seus pais, não tristeza. Casamentos que vão viver segundo a Tua palavra e o Teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo, no precioso nome de Jesus. Irmãos, cresça na graça e no conhecimento da palavra. Pratique a palavra. Você é uma carta viva. A sua família está lendo você todos os dias. E que o Evangelho seja leve e suave, que você seja feliz. Em nome de Jesus. Você pode cantar. Meu Jesus.